rosto do rei Amador. Muito bom dia a todos. Excelentíssimas senhoras e senhores, ministros, membros do 18º Governo Constitucional, caras diretoras, diretores e técnicos do Ministério da Educação, Cultura e Ciências, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me, antes de mais, saudar a todos os presentes nesta singela cerimônia histórica de 4 de janeiro, em homenagem ao rei Amador, uma figura emblemática da história de Santo Tomé e Príncipe. Na historiografia santomense, a figura do rei Amador destacou-se como o maior e mais habilidoso dos escravos do século XVI, independentemente de todo significado místico ou não que se associa à sua existência e efeitos, ele é e continuará a ser, sem sombras de dúvidas, uma das figuras inquestionáveis do fortalecimento do espírito nacionalista e patriota nas ilhas. Excelências, como reza a história, o auto-intitulado rei conseguiu reunir mais de 5.000 escravos, embebidos de um fulgor vitalício, lutaram mesmo em desequilíbrios e desprovidos de meios bélicos para a tão desejada libertação de escravos sob a dominação colonial, ainda no início da colonização europeia. Esta revolta, além de provocar a decadência da produção da cana-de-açúcar, acelerou a fuga dos europeus para o Brasil. Entretanto, o seu legado trouxe à tona maus tratos que escravos sofriam nas fazendas dos europeus nas ilhas de Santo Tomé e Príncipe. Assim, o prestigiado legado do rei Amador contribuiu, de certo modo, para o enriquecimento do acervo cultural santomense. Por isso, é necessário que tenhamos em conta o espírito de resistência e coragem do Amador como os fatores determinantes que poderão servir de contributo para a construção do cotidiano. Nesse sentido, aproveito para lançar uma réplica aos estudiosos, investigadores e professores universitários da cadeira de História de Santo Tomé e Príncipe, na Universidade de Santo Tomé, no sentido de repensarem neste acontecimento à luz da nova perspectiva historiográfica, recorrendo às fontes primárias, tanto do Vaticano como da Torre de Tombo em Portugal, de modo a procederem a cruzamento de factos. Portanto,
o 18º Governo Constitucional, através do Ministério da Educação, Cultura e Ciência, pretende promover, ao longo do ano, ciclos de reflexão em torno das figuras emblemáticas da nossa história, de modo a consciencializar a camada mais jovem. Tratando-se de uma data comemorativa que acontece no início do ano, faz-nos refletir no princípio da unidade e determinação que devem figurar no ativo do nosso intelecto, que, juntos, possamos delinear um novo destino para o progresso das nossas duas ilhas irmãs que formam um país que é Santo Tomé e Príncipe. A todos, um bem-aja. Uma grande importância, reputo grande importância essa comemoração, na medida em que Amador foi de facto um exemplo de querer Santo Tomé e Príncipe liberto da presença colonial. Era um escravo que conseguiu reunir 5.000 escravos e durante 20 dias, de 9 de julho de 1995 a 28 do mesmo mês, a colônia ficou, não diria quase que nas mãos de Amador, mas os portugueses que estavam, os colonos portugueses, estavam em litígio, havia litígios entre o bispo e o governador. Isso enfraqueceu muito e foi aí que Amador aproveitou para fazer o seu levantamento. Hoje fazem precisamente 20 anos que se comemorou pela primeira vez esta homenagem ao Amador. Os jovens têm o papel de assumir essa luta, mas os jovens podem dizer o seguinte: eles estão um pouco informados, não há transmissão. Eu levei à Assembleia a revolta do Amador, os ataques que ele fez, depois a perda, a traição, a prisão, o escortejamento. Ele foi lá, amarraram
cordas a um cavalo, as 4 pernas, e amarraram os braços e as pernas do Amador e amarraram a 4 cavalos diferentes e assustaram os cavalos. Foi assim que ele morreu, porque o ódio era grande, o ressentimento era muito forte. Ele levou o nome de São Tomé e Príncipe desde aquela época para os países europeus que tomaram conhecimento daquilo que se passava em São Tomé e Príncipe. E toda a agitação, por quê? Porque São Tomé e Príncipe era o maior produtor africano de açúcar. Essa questão do açúcar fez com que nós sofrêssemos, para além das revoltas internas, houve invasões holandeses, franceses, portanto, que tentavam dominar devido a ter o domínio sobre o açúcar. Bom, em relação aos nossos dias, é preciso que ganhemos consciência de que o país tem que ser um país livre, em que as convicções, cada um tem as convicções que tiver, e que a justiça possa funcionar de modo a travar as iniquidades que existem nesse nível no nosso país. Mafadiga bombe, venga kaseka tukao. 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 mafadiga bombe. Venga, Ina, chome,